Olá, eu sou o Cristiano Guerra, músico brasileiro, compositor de música pesada brasileira e um amante da música, um sacerdote dessa filosofia e dessa linguagem sagrada que é a música. Então, você conta pra gente, Cristiano, como é que foi assim, para você é músico compositor. Então, você compõe as suas letras. Como é que você descobriu que você escrevia letras? Foi através de poesia? Você escrevia muita carta, lia muito? Como é que faz? É, legal isso, porque a gente é muito legal tocar música, é bem divertido tocar música dos outros, mas tocar a tua é muito mais energético, né? Muito mais prazeroso. E eu sempre, desde que eu me lembro, eu nunca tive essa. Eu aprendi a determinada canção para tocar de uma outra maneira. Ou eu. Depois eu aprendi com outros companheiros da música que o certo é você aprender aquela música ali certinho, daquela maneira, para depois sim, é, sei lá, arranjar da sua forma. E era isso que eu fazia quando eu era muito moleque, saca? Eu ganhei um livro de uma tia minha, um songbook do Roberto Carlos. E com 12 anos eu não tinha escutado nada além das músicas que todo mundo escutava do Roberto Carlos. Eu não podia abrir um songbook dele e debulhar as músicas. Mas eu sabia as notas que estavam ali, as cifras. Né? Ele era tudo cifradinho, tinha a forma de como tocar. E eu inventava ritmos para aquilo. E às vezes a canção. Acho que ali foi a maneira quando eu comecei a juntar, né, as coisas. Eu compus uma música, a primeira música que eu compus, ela falava de assunto que era além do que eu tinha na idade. Eu nem namorava e a música já falava de um relacionamento e tal. E eu não tinha tido nenhuma experiência real. Isso baseado à ficção, aos livros, à literatura, que eu sempre fui muito influenciado pela minha mãe. Eu sou um filho de vó, né, vó com mãe. Minha mãe foi casada com um guitarrista da música brasileira e talvez eu tenha muito disso aí também, mas a verdade é que eu fui criado num ambiente da literatura. E esse ambiente da literatura proporcionou que eu tivesse coragem para escrever as próprias histórias. Porque não é fácil também não, né? É complicado o cara escrever uma letra e ter coragem de ir lá falar aquela letra lá. É mais fácil o cara. É mais seguro o cara cantar perfeitamente a música do outro. Mas eu não tinha essa aptidão. Eu ia lá e mudava, cantava uma coisa diferente. Depois eu aprendi que tinha uma outra cantora que me influenciou muito, a Cássia Eller, ela também tinha esse dom, né? De ficar mudando a rítmica das letras que ela cantava, dando novas formas, aquelas coisas. Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que isso é onde eu encontrei a minha porta da música. A maneira onde você pode ter a voz sem ter que copiar ninguém e ainda acrescentar num muro informações que até então ninguém tinha dado oportunidade de serem reveladas. E você acha que então a prática para escrever letras, compor, é bom ler e você acha isso interessante a prática, tipo, um aluno, né? Está fazendo esse material, esse documento, para a gente mostrar para alunos da nossa região aqui de Cabo Frio. Foi um projeto que você foi contemplado pela Aldir Blanc, né, na cultura de Cabo Frio. Então é interessante a gente falar direcionado até para quem pensa em estimular o filho, né? O professor também que queira levar um pouco para essa vertente da composição. Antes da gente falar de instrumento, vamos falar de composição, letra. E nossa cidade também, Cristiano, já que você falou da família, né, de músico, nós temos o samba muito vivo. Existem grandes compositores. Até tem um rapaz, o Lennon, que ele era, acho que foi o compositor mais novo, ele era tipo 18 anos, ganhou, né, a composição de um samba. Então é até legal para você mostrar. Agora tem o rapper, tem, né, como é que você fala? Escrevam muito, leiam muito, busquem muito na internet. Como é que você direcionaria uma criança, um adolescente que queira pensar em compor? Ludmilla, eu tive uma grande sacada de perceber que Aldir Blanc, todos os grandes compositores, eles tinham uma vivência muito firme naquilo que eles falavam, né? Eles tinham uma vida muito intensa mesmo,
de conversas, de literatura, de discussões entre outros caras parecidos. Então, eu percebi desde cedo que toda essa geração tinha deixado um legado, no mínimo necessário para um cara que quer direcionar para a arte, né? Seja qual for a arte, né? Ler um livro dentro dessa época, vai ser difícil citar coisas, porque quando eu me interessei pela literatura, eu não criei barreiras entre livros, eu lia de tudo. Tudo que poderia estar no meu alcance eu lia. E eu percebi que essa rapaziada tirava leite de pedra. Já essa geração que está sendo direcionada a esse vídeo, se tiver essa veia de pesquisa, vai ficar muito melhor do que a minha geração dos anos 90. Eu nasci em 81, venho traçando minhas coisas desde os anos 90, meus aprendizados, né? Vocês vão ficar muito maiores, porque na minha geração começa a ter uma galera em que começa a beber dessas fontes e direcionar para caminhos em que esses mestres não teriam tempo ou não teriam como direcionar. Então é muito importante ler de tudo. É muito importante escutar música de tudo, se essa for o seu caminho. Se o seu caminho for cinema, não pode ter bairrismo na cultura. O ser humano, ele tem que, se tá preenchendo ele, é legal ele consumir. E é importante também consumir coisas que te deixem fora do senso comum, coisas que te provoquem, né? Coisas que te façam pensar. É legal, eu acho que é importante sim. Eu deixo isso pra garotada toda que tá vendo esse projeto maravilhoso, que leva o nome de um compositor maravilhoso, importantíssimo na minha vida. Aldir Blanc não só me salvou na pandemia, como vem me salvando há mais de 30 anos com as suas músicas. Então eu deixo esse sim, é importante, muito importante, me ajudou muito. E você tem até umas coisas divertidas, videogame, né? Eu sou um cara que adora videogame. Então imagina você conseguir ler 4 livros de assuntos diferentes, sacou? Ao mesmo tempo. Você pode programar também, você pode começar começa o outro, lê 5 páginas de um, lê 5 páginas do outro, lê 5 páginas do outro. Isso é legal para treinar seu cérebro, saca? Não é muito diferente do que a gente tem que fazer quando toca. Não é muito diferente da Ludmilla quando está editando, produzindo, criando um evento ou um artista. Então é legal, dentro de umas coisas simples, já treinar o cérebro. Ah, mas você pode usar isso para qualquer coisa. A cultura não existe só para você ser parte da cultura. A cultura serve para direcionar a sua vida comum, para te dar tranquilidade na sua vida normal, na vida comum. As pessoas têm hoje em dia um pouco de vergonha de falar de vida comum, vida normal, mas é isso que se vive, né? E tem que se viver muito bem vivida, porque é uma vez só, né? Isso é interessante. E você, além de escrever, né? Porque tem pessoas que só escrevem e precisam de músicos para tocar. É até legal a gente falar, os grandes nomes, muitas vezes, eles cantam e tocam músicas de outras pessoas, dos compositores, né? Eles são intérpretes. E a Ivete, vamos, né, falando nomes de pessoas famosas, elas são representantes, estão ali cantando uma música que alguém escreveu. Isso é legal a gente até explicar. Normalmente, quando vê a pessoa tocando, ela fez aquilo tudo e, ao mesmo tempo, ela pode não ter feito. Só que você, por sorte, né, compõe e também toca. E, além de tocar o instrumento de cordas, você ainda canta. Como é que trabalha isso tudo aí nessa mente de artista? Não é milagre, não é dom e não é talento. São 2 palavras usadas de uma maneira muito forçada, principalmente aqui no Brasil. É difícil, cantar e tocar é difícil, mas a gente tem que praticar diariamente. E você, como eu falei, você pode pegar um livro e praticar essa divisão do cérebro em livros ou em outras coisas. No meu caso, tudo partiu da necessidade. Não necessidade de ter que fazer, e sim de eu ter que responder a mim mesmo, dentro de mim. É outro fato importante aqui de colocar. Não procurem fazer coisas que não vão saciar vocês por dentro, tá? Qualquer profissão. Então eu gostava de tocar,
mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Toda vez que eu ia tocar para alguém, eu acabava tendo que me expressar pela voz também. A voz ajudava. Até porque no começo a gente tem muito pouca informação didática, né, na guitarra, assim, no instrumento. Né? Você tem que. E aí a voz completa, no meu caso completava. Né? Um ia para o caminho, o outro ia para o outro, juntava e fazia aquele lance da música. Com o tempo que eu fui aprendendo. Apesar de que eu nunca me especializei em canto. Né? Sei cuidar da minha voz, mas diferente da guitarra, né, que para mim é a expressão maior do meu corpo nesse planeta, é a guitarra, é onde eu consigo me expressar melhor. Mas é uma coisa que é trabalhosa, sabe? Você tem que treinar, e nisso você vai partindo de como música, vamos falar de música. Se você não tiver amor e paixão pelas bases, pelo início, pelo aquilo que chamam de assunto, como é que se fala, Ludmilla? Assunto simples, assunto de quem não sabe, né? Essas coisas vão acabar te atrapalhando no futuro. Então é importante você olhar para a arte, olhar para a música sempre como o novo. Aquela coisa que você está tendo que estudar, sempre a mesma coisa, mas que nunca é a mesma coisa. E tocar e cantar é isso. As bandas me ajudaram muito. E a prática de tocar ao vivo ajuda muito, mas é bem da necessidade. Existem caras, Ludmilla, que a gente curte, a gente escuta muito. Tem aquele Neil Peart, que Deus o tem, em bom lugar. Ele era um cara que tocava bateria, e na banda dele, que é o Rush, ele que escrevia as letras, porque ninguém... Mas isso não quer dizer que nenhum outro cara da banda soubesse escrever letra. Sabe? Cada um deles tem um trabalho independente. Mas é porque aquele projeto ali, você citou uma coisa muito bacana. O pessoal da música axé, do samba, né? O Benito é um cara que compõe e geralmente ele grava as músicas ou do irmão dele, que é o meu pai, ou grava as próprias músicas dele. Mas geralmente no samba, no axé, são tantos compositores. Sertanejo são tantos compositores, tem tanta gente boa, que você acaba criando para poder até fazer com que a indústria, a gente está falando de indústria, né, de outra coisa, assim, a música não é tão o foco principal, eu acho que ali já é mais um campo de entretenimento. Então, assim como uma televisão, acredito que tenha seus lugares. Então vai ter aqueles caras que vão estar compondo aqueles hits o ano todo, que eles não precisam tocar violão, eles só precisam saber fazer aquela música, e depois vai ter o arranjador que vai botar pro cantor, sabe? Tem muitos exemplos. O legal é a gente entender que a arte é mais a nossa vivência. Você que está vendo aí. Não é... Tudo que eu estou te falando aqui é legal de você escutar, peneirar, mas não tentar levar nada para você. O legal é você comparar com a sua vida e seguir a sua vida. Porque isso que a gente está falando aqui, eu vou lembrando de outros caras. Tem um pessoal da antiga, Christian Ralph, sei lá, um pessoal da antiga aí, de sertanejo, que faz a própria música, né? Aqueles caras que pegam. Então é muito do cara. Não é porque eu não achasse legal ninguém fazendo. Pelo contrário, eu tenho um parceiro de escrever, eu ando fazendo músicas com um parceiro meu, cara, o André, que é um poeta maravilhoso aqui da região dos Lagos, recomendo a todo mundo entrar na página dele, vou deixar aqui o link. André é meu irmão há anos, e quando eu recebo uma letra dele, a minha cabeça nem pensa em palavras, eu só vou pra música, né? Tá pra sair um trabalho nosso aí agora. Então tem esses caras, tem muitas coisas. A música é uma entidade, então a gente tem que deixar isso bem aberto. Mas se o cara que tá ali vivendo isso se preparar por todas as arestas, ali por todas as portas, ele vai aproveitar melhor essa oportunidade que a música nos dá de transformar chuva em ouro, né? Então você diz que a música, a arte em si, ela precisa de uma dedicação, de um estudo igual a qualquer outra profissão comum? Ou ela fica só na base do entretenimento e a pessoa pode utilizar aquilo como algo superficial? Pode também, aí que tá. É a única profissão que não te dá a obrigação de ser profissional o tempo inteiro. Quem quer ser, tá entrando numa outra parada. Aí é outro lance, é um outro caminho.
Mas, cara, o cara pode pegar um violão e tocar acordes simples e fazer música e ser feliz, sabe? Mas o objetivo desse vídeo é tá dando caminho para pessoas que querem entrar no caminho, é isso? Aí, Pros infelizmente, todos, olha, eu tô aqui falando mostrar, com vocês, mas a minha cabeça tá pensando em 3 assuntos diferentes, saca? Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu sei o tempo que eu tenho hoje para poder praticar determinados assuntos que são do meu interesse e que eu preciso praticar e que ainda não foram praticados. Eu tenho trabalhos musicais para fazer em relação até ao André, o disco que a gente está produzindo, né? Então, assim, eu tô aqui, minha cabeça está trabalhando o tempo todo. Não há um dia na vida que eu consiga acordar e falar, agora eu vou me divertir. Quando eu vou me divertir, eu boto um disco do Michel Leme, fico lá ouvindo, fico, porra, que maravilha, que maneiro, como é que o mundo é bonito, né, cara? Como tem essas coisas. Ou então eu vou ouvir um Black Sabbath, um Metallica. Mas mesmo assim, minha cabeça vai estar trabalhando, porque é a minha profissão que tá ali. Michel vai tocar uma frase interessante, eu vou falar, opa, peraí, tem alguma coisa. Eu busco o meu caminho de estudo por aí, escutando os caras que eu admiro e respeito demais. Aí os caras, o Michel nunca acontece muito, aí ele vai e toca alguma coisa lá no disco, e eu falo, é isso que eu tenho que. Era isso que eu precisava. Não o que ele tá tocando, mas ele me deu uma luz para um caminho onde eu tinha que ir lá e eu certamente vou descobrir coisas que eu precisava ali. Né? Isso é totalmente diferente de eu copiar os discos do Michel ou copiar as frases do cara. E o né? instrumento, Cristiano, como é que a gente pode apresentar um instrumento para um adolescente ou para uma criança? Existe idade? Existe instrumento adequado, tamanho? É como eu tô te falando, vai variar. Eu tava te falando aqui, eu profissional, vivo disso. A gente divide as contas de casa com essa profissão, então eu já não tenho mais o costume de ter um espaço vazio na cabeça. Minha cabeça está aqui trabalhando o tempo todo com música, que vai do grau seríssimo, que é onde eu tenho que estar no palco tocando, as coisas que a gente lançou, até o grau mais diversão, que eu posso estar tocando com Ada, eu posso estar tocando sozinho, beleza? Então isso vai nesse ponto. Se o cara sente necessidade de... Olha, eu quando ganhei meu primeiro violão, eu dormia com meu violão. Eu não sabia dar nome às cordas, mas eu queria estar ali com ele. E essa intimidade me fez ser quem eu sou com ele. Há um caminho que não tem atravessador aqui. Não tem, não adianta. Ou o cara larga isso de mão, e eu já dei aula para muitos alunos, muitos caras tiveram a oportunidade financeira que muitas pessoas reclamam que não tem, mas não tem essa conectividade, essa conexão, acho que eu falei errado, né? É conexão, não tem essa conexão entre o instrumento, que não tem como explicar, sabe? E tem o cara que não quer saber o nome das partes, ele dá o nome das partes, ele quer saber como ele vai viver com isso. É uma coisa que quem está me vendo aqui agora e tem isso dentro da pessoa, tem dentro dele a música, sabe o que eu estou falando. Então é o momento de você procurar profissionais, procurar amadores, começar a fazer a balança da sua cabeça e ver o que você quer ser, saca? A guitarra é o instrumento mais bonito do mundo para mim. Ela fica do meu lado, assim, geralmente quando eu tô falando, porque é minha companheira. É a coisa mais simples do mundo. É um corpo feito de madeira. Existem tipos de madeira, mas hoje em dia a coisa já está tão além que você consegue fazer de caixa de charuto, que é madeira também, né? É um corpo de madeira. A minha, então, é muito simples. Com um braço também de madeira, saca? Um prato de metal do Batera do Ar. Corpo de madeira, braço de madeira, não é único, atarrachado, sacou? 6 cordas, onde são 13 que vão gerar um som mais grave, 3 que vão gerar um som mais grave, 3 um som mais agudo, médio. É isso, cara. Madeira, cordas. Você não está lidando com nada extraterrestre. Agora, é preciso se entender como ser humano, carne e osso, para poder chegar aqui e ter um prazer verdadeiro com isso. E aí ele vai te levando.
É como eu tava falando pra você, Ludmilla, mais cedo. Eu tô ouvindo o disco de alguém, e aí alguém toca alguma coisa interessante. Eu, ao invés de ir lá e querer copiar pra poder só ter mais um troféu no meu armário, eu volto pro meu caderno, pro meu livro. Você tá cansado de ver isso? Vou lá pro minha mesinha, sento e através daquilo lá eu já sei pra onde eu vou. Pra onde eu vou estudar, pra onde eu vou caminhar. Os assuntos são diversos, mais diferentes possíveis. E é isso. Saca? A simplicidade está na grandeza das coisas. E uma criança, ela pode aprender, porque assim, existem muito autodidatas, E né? aí você perguntou a idade, né? Com relação à idade inicial de um pai ou um professor fazer essa introdução, né, musical, e se existe essa possibilidade, porque talvez onde a pessoa more não tenha um professor, não tenha uma escola de música, mas ela percebe que o filho quer ter um contato com a música. Existe essa possibilidade de entrar no YouTube, de repente pesquisar, ou deixar de uma forma muito livre, muito lúdica, o instrumento e a criança mexer como ela quiser? Ou como é que você pode dar essa dica aí pra galera? Quem quiser entrar em contato comigo para trocar ideia sobre música, eu sou só mais um que está aberto a isso. Não tem, na minha cabeça não tem idade. A gente está falando aqui de inclusão. Não tem idade. E tem outra coisa que eu acho que também não pode existir, que não deve existir mais. Adultos tristes porque não conseguiram tocar guitarra ou violão por determinados motivos aleatórios que não tem nada a ver com música. É possível. É possível. É sim, é possível. E hoje em dia, o método autodidata está mais firme ainda. Quem tiver internet, tá feito. Mas é muita coisa, por onde eu começo? Eu poderia te dar uma resposta comercial, ou eu poderia dar a única resposta que eu sei dar. Música não é diferente de fé. Nada. Se você realmente está ali querendo aprender e ter aquilo na sua vida, é a mesma coisa que você tem quando você reza ou quando o campo da fé entra na tua vida. Estou falando fé consciente. Através de um vídeo que não é o seu nível, você vai encontrar um outro que vai te dar um caminho. E além do mais, eu acho que se o cidadão está correndo atrás e quer informação sobre isso, ele pode bater no primeiro profissional mal-humorado, no segundo, mas ele vai encontrar alguém que possa lhe direcionar portas. Hoje em dia, o melhor método de alguém começar é querer copiar algum cara que você admire. Vai lá, bicho. Mas a nível de começar só. Vê lá como é que é o sol maior da música tal, do cara que você gosta, como é que é o acorde da música tal. Usa aquilo ali, vai vivendo com aquilo ali, daqui a pouco você tá... A música mesmo, a música tem uma máxima entre a gente que não pode ser esquecida. Ela te dá aquilo que você dá pra ela. Então pode ter certeza, se você estiver dando com amor, indo buscar... Pô, eu sou um cara... Eu sou filho de uma artesã, né, com um guitarrista. Eles tiveram um breve relacionamento. Eu não tive escola de música, eu não tive nada disso. Mas eu acreditei muito que a música ia me dar os caminhos. E me deu. Saca? Eu hoje em dia vivo de música, tenho 2 filhos, uma Mas mulher quando você maravilhosa. ficou um pouco maior, você foi em busca do estudo. Então, esse é o caminho. Você vai ver que no teu bairro não tem ninguém que saiba. Não sabe. Você vai ver que na tua cidade não tem ninguém que saiba. Então você vai correr atrás de algum lugar que tenha. Saca? Todo menino tem um celular. Então chega um momento Saca? que aquele hobby ou aquela curiosidade já vai para um lado profissional. Então, assim, que os pais fiquem tranquilos, deem o instrumento, introduzam, apresente. E aí depois, porque senão a gente tem que tomar um cuidado para não sufocar a criança. Porque muitas vezes existe uma projeção de que eu quis tocar e agora eu faço meu filho querer tocar. Não adianta.
né? Isso não vai Então é acontecer. interessante. Aí depois, naturalmente, a própria criança vai sentir a necessidade de querer se Não aprofundar vai e vai acontecer, para um Ludmilla, curso, porque né? na música tem uma única coisa que ninguém compra. Nem o cara que tem dinheiro, muito dinheiro, a banda que tem mais dinheiro não vai comprar, que é o sentimento. É a única coisa que o cara ignorante não vai aprender na faculdade. É a única coisa que o cara, o ignorante que toca pra caceta, tá? O ignorante intelectual. Intelectualmente, o cara que não sabe dar nome às coisas. Mas o cara te faz chorar, brother. Então esse sentimento ali não adianta, não adianta. Eu tenho 2 filhos. Dos meus 2 filhos, até agora, só um se mostrou músico. E aqui, ó, olha o instrumento do cara. É onde ele bota o sentimento dele. Imagina se eu fosse querer colocar ele como guitarrista. Ele ia aprender as notas, os caminhos. Mas e o sentimento de tocar? Porque tem uma coisa que é muito... não se pega. Agora eu tô te dando dó maior. Agora eu vou te dar a nona menor. Será que você sentiu ela como eu sinto? Para sentir ela como eu sinto, o que preciso? Você viver a sua experiência. Guardar esse nome e traçando até chegar quando você descobrir qual é. Aí tu vai falar, porra, pra mim não quer dizer nada. Ou pra você quer dizer uma coisa muito além do que eu sinto quando toco uma nona menor. Sacou? Então assim, é pessoal. A gente sempre vai estar batendo nesse lance pessoal. E durante muito tempo, quando virou indústria, todos direcionaram, toda a indústria direcionou pro curral. Se você gosta de metal, você vai ter que usar guitarra tal, roupa tal. Ainda tem isso, Se você né? gosta de blues, não pode usar aquela guitarra. É só essa e aquilo outro. Eu toco numa banda de blues rock com a minha Jean há milênios, e vocês vão ver exemplos aí que devem estar passando aqui no vídeo de como essa guitarra soa infernal e como ela soa celestial. Agora, isso não se aprende. Isso não é quer dizer, isso não é uma coisa divina, mágica. Isso é uma coisa que você vai estudando, praticando. Saca? É uma prática. Agora não dá pra forçar. Não tem idade, não tem regras, mas também não pode ser uma coisa imposta. Não existe. Você estudou em colégios no Rio Capital, né? Eu tenho a experiência já da rede daqui de Cabo Frio. Sim. Lá, na sua época, você estudava música e era parte do seu cronograma de ensino, que nem matemática, português, história? Tinha dentro da Não, sua porque a grade? gente sofreu no Brasil, depois da ditadura, um corte em determinadas noções e matérias. As pessoas, se permitirem estudar um pouco mais o nosso país, vai perceber que esse golpe foi dado há muito tempo atrás. E não existia. Eu estudei em colégios legais pra caramba. E eu posso afirmar para vocês que estão vendo aí, quem faz o colégio é o aluno mesmo. E você acha que, sim, você como profissional, uma pessoa que vive 100% da música, essa é sua profissão, né? É até interessante muitas vezes você ouvir alguém dizendo, ele não faz nada, ele só fica com o violão ou com a guitarra o dia inteiro. Então é até legal falar isso, que existe essa profissão mesmo, né? Você acha hoje, tendo 2 filhos, né, estudando dentro do mundo da educação, seria importante a rede, né, da educação em si, não só municipal, mas que o município consiga fazer talvez algo dentro da grade escolar? Você acha que isso seria bom, não só para se formar músicos, mas como forma de intelectual? Porque você, na sua experiência de professor, você teve muitos alunos que não se tornaram músicos, mas você percebe que a música ajudou nessa vida profissional. O Hugo trabalha com drone, tem uma sensibilidade muito boa quando faz filmagens de bandas e tal. Então, assim, pra gente terminar esse nosso papo, fala aí, conte pra gente, né,
essa experiência e como é a importância da música? Qual a experiência? De ser músico, de ter tido contato com a música e qual seria a importância da música estar na grade curricular das Ah, escolas? sim. É muito. Olha, imagina tudo isso que falou mal do funk. Imagina esses caras do funk tendo mais essa patente de música, né? Porque estudaram no colégio. Você imagina o inferno que ia ser isso, que maravilha. Que não ia ter esse papo tão arrogante de que a bossa nova é a música mais inteligente do Brasil, que o funk é música de burro. Não é, gente, isso é triste pra caramba. Fazer só música é por um música. um motivo só. Não ensinar a pauta pra esses caras. Se eu pego a maioria desses funkeiros, boto sentado, é pauta em meia hora, daqui a pouco os caras estão escrevendo pra orquestra os funk deles, velho. Sabe, coisa mais linda. Sabe, é uma coisa tão simples. Sabe, ia ser tão bonito ver todo mundo dominando isso, cara. Sabe, uma coisa que em 5 minutos você aprende. Teoria musical, você aprende em 5 minutos. Aí o cara, para ter aquela paciência de aprender qual é a nota dó, qual é a nota ré, quando ele vai chegar em casa, que a mãe dele fala, vai arrumar seu armário, vai fazer não sei o que lá, ele vai ter uma paciência, porque ele já passou por aquilo. É isso que a gente fala em música. O cara fica tão ali. Primeiro ele quer aprender onde estão as notas, né? Onde está o dó, todos os dós. Ele vai lá e fica aprendendo todos os dós. O cara que tem paciência para ficar fazendo isso, não vai ficar estressado com outras coisas. Vai ajudar na vida dele. Ele vai saber fazer uma pesquisa para... Agora, eu tenho um aluno meu que passou para design gráfico no Rio de Janeiro. A gente está falando aqui de Cabo Frio, né? E o cara tá lá, já está no Rio estudando. A música ajudou o cara a ter a tranquilidade, saca? De ter isso. Porque você precisa... É uma linguagem, cara. É uma linguagem. Então, eu acho que é muito triste não ter aula nos colégios, mas a gente está tentando diversificar isso de outras maneiras, saca? E vamos tentar abrir espaço para essa rapaziada, fazendo música boa e influenciando eles de uma forma mais honesta, sendo um homem honesto com você mesmo, influenciando os moleques, né? Criança é influenciada por ações, né? Boa noite, galera. É o Rock Blues brasileiro.
cai do céu. Imprudente, imprudente, displicentemente, tentando negar o que eu lembrei.
Eu sei o que você não quer. Pra mim você não tem nenhum segredo. Meu corpo muitas vezes pega fogo com o toque dos seus dedos. Eu vejo você disfarçando, escondendo seus segredos. E no final das contas, tudo se transforma em beijo. Felicidade. É ter você por perto. Eu sei o que você não quer. Pra mim você não tem nenhum segredo. Seu corpo pega fogo com o toque dos meus dedos. Eu acho você disfarçando, escondendo os seus segredos. E no final das contas, tudo se transforma em beijo.
Impudente, impúber e displicentemente, tentando negar o que aconteceu. Então Sempre quem traz um pele amar. Tá gravando? Tá gravando. Atog! Guerra Band! Spectrum! Adam Guerra! Falou! Spectrum! Attack! Atog!
Parabéns pra você! Sexta-feira 13, toma aí!
essa brincadeira. Cai do céu, vivo de
Infelizmente, empurra dispensantemente, tentando negar o que aconteceu. É quando como a única saída é aprender com os erros, pra no futuro ser mais autêntico. Tá maluco, velho? É autêntico. Todos ao redor na mesa da sala, sempre a mesma discussão. Apenas explicações sobre atitudes passadas. Que no fim tudo se resumir em pura solidão. Leva lá, é com todo prazer que eu falo. Vamos que vamos, rapaziada. Guerra Beijo na parada.
Diego! No baixo, o imortal Daniel Coelho. Celebrando a vida. Na bateria, Diego Solução. Valeu, Sulana, 33 anos, vamos fazer barulho. A cena alternativa da cidade vão se apresentar hoje. Eles vão fazer 3 atrações e uma delas está aqui no estúdio com a gente, é o Cristiano Guerra. Muito boa tarde para você, Cristiano. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde. Todos de casa. É a primeira edição do evento e aí a proposta é abrir mesmo uma música para vocês, para o público, para a população em geral. A proposta é tocar, sempre juntar 3 ou 4 músicas autorais da região e eles estarem apresentando os discos, as canções deles, o trabalho que eles já vêm fazendo. E essa noite eu vou apresentar a junção desses 3 discos que eu já tenho, ao vivo e 2 de estúdio, e algumas canções novas, né? Então, canções autorais. Autorais, só canções próprias mesmo. Uhum. Você pode trazer uma delas pra gente, já pra gente conseguir? A gente vai ter um pouco de uma canção do último disco meu. A certeza não será a única certeza. Haverão outros planos ao qual você deverá olhar. Na vida quase tudo vale a pena, pra quem mesmo sem asas souber voar. Voar. Tem
que aprender a voar. Você não vai estar sozinho lá, né? Você vai com a sua banda? Isso, eu vou com a minha banda, é um trio e uma nova formação. Eu estou tocando hoje com dois caras super rock and roll da cidade, da antiga já, o William e o Alexandro Bezerra, que são da banda Azul. E eles estão fazendo parte da Guerra Band essa noite. Ô Cristiano, você é uma das atrações, mas eu sei que você está bem por dentro do projeto. Você pode dizer pra gente, assim, o ritmo, o estilo musical que vai estar predominando nesse evento? Esse primeiro houve uma coincidência porque os três amigos, as quatro pessoas, eu, a minha esposa Ludmilla, que é a produtora do evento, mais os dois outros músicos que fazem parte da ideia do mutirão, a gente acabou, o Ed Carlos que faz blues, o Fábio MC que faz rap e eu que faço blues rock. São três músicos brasileiros que usam esses estilos para poder fazer a própria música. E vai ter isso, blues, rock e hip hop nessa primeira edição. Mas as outras edições vão ter uma variação, claro. Tá certo. Aberto ao público na Praça da Cidadania. Na Praça da Cidadania, na frente ao Forte, CAB. em Cabo Frio. Isso. Obrigada, a gente já faz aqui o convite e pedindo mais um pouquinho para você tocar mais um pouquinho. Tocar 3 da manhã, uma nova. 3 da manhã, você resolve me ligar, dizendo que sente minha falta e não vê a hora de voltar. Ok, Cristiano, muito obrigada até pela participação. Muito obrigado. Olha, a gente vai voltar ao vivo a Petrópolis agora para falar de teatro. Hoje tem apresentação. Com hoje é outra coisa. Fala aí. Fazer o que gosta aí. Cristiano Guerra, grande parceiro. Tamo aí curtindo o som.
Valeu, Cabo Frio, obrigadão, viu, cara? Gente, aqui é a vez. Vitor Machado, Daniel Coelho, Cristiano Guerra. Essa vai ser o próximo disco. Seara Gourmet, mortadela duplamente defumada. Uma experiência única.
começou o RJ1. Que estilo, hein? Mas não é qualquer coisa não, hein? Não é? Não é qualquer coisa não. Gostaram da vinheta de abertura do RJ1 hoje? Isso tudo porque, gente, hoje é um dia especial, te dou um presente, você não viu nada igual. O presente é o seguinte, não é Pablo Vittar. Pablo, adoro seu serviço, seu trabalho, mas hoje é dia de uma coisa especial. Hoje é dia de rock, bebê. E sabe quem está dizendo isso? Não sou eu, não. É a global, maravilhosa Cristiane Torlone na sua tela. Hoje é dia de rock, bebê. Eu adoro. Hoje é dia de rock, bebê. Uma das entrevistas mais icônicas de todos os tempos, dadas ao vivo em qualquer festival do mundo. Foi a Sara. Ah, não, foi a Sara, não, foi a outra. Foi, Achei que fosse ela, mas não foi não. Mas olha só, a gente hoje vem nesse estilo de rock, bebê, né? Para trazer as informações aqui do interior do Rio, para também destacar os estilos, as bandas, que nós temos muitas bandas pelo interior do Rio de rock, talentosíssimas, inclusive uma delas que fez a nossa vinheta, passou ontem a tarde toda fazendo a vinheta de abertura do RJ1, que é a banda Spectrum de Cabo Frio. A pedido do RJ1, gente, eles passaram a tarde inteira fazendo a vinheta que você viu no ar. A gente tem a rede social da banda Spectrum aqui para mostrar, dá uma olhada. A banda é de Cabo Frio, toca por toda a região, obviamente no momento de pandemia a coisa ficou um pouquinho diferente. Banda Spectrum, @Spectrum, com 3 M's no final. Siga essa banda que é maravilhosa e a pedido do RJ1 fez isso aí que vocês estão vendo, a vinheta, e deu trabalho, tá, gente? Vamos assistir só. Ele ficou fazendo ali, né, PH? Sim. Montando até chegar na vinheta que a gente ouviu de abertura. Ó. Aí ele ia, voltava. Tem que ser, o cara é perfeccionista. E aí, gente, nesse processo todo, é claro que teve o solo de guitarra da vinheta também, ó. Até chegar ao ponto certo, né, PH? Aí nasceu a vinheta de hoje. E nasceu a vinheta de hoje. Eu ando tocando muito com banda, então eu achei necessário eu reviver, que na verdade eu nunca abandono meu violão. Os meus amigos sabem que ele vive direto em casa, mas para vocês eu tinha que fazer essa surpresa bonita. Então, em primeira mão, o primeiro dia de Adão na Terra, segundo Tom Bombadil.
humanoides distorcidas e deploráveis. Se espalharam por todo o multiverso, trazendo destruição e dor. Como uma praga de apetites insaciáveis, a desgraça dos artífices trazidos por Menarca